Bom dia, maravilhindas, bom dia, maravilhindos, bom dia. Tá um sol tão lindo lá fora, eu já saí. Já dei uma saidinha hoje de manhã, uma saidinha rápida. E o sol tá lindo, o dia tá lindo. Talvez você tá achando, tá um pouco triste, seu dia tá nublado, né? Mas eu quero dizer pra você que Jesus, o sol da justiça, brilha sobre você se você quiser. Eu tenho recebido muitas mensagens no Messenger ou Messenger, seja lá do jeito que você fala. Eu tenho recebido muita mensagem e eu tenho também recebido muita mensagem no Zap, né? Pessoas fazendo algum tipo de pergunta. Algumas perguntas, né? Algumas delas eu vou deixar aqui, sem citar o nome, é claro. E sem expor ninguém também, é claro. Eu estou aqui, ó. Cortei meu cabelo ontem, passei a máquina aqui para assumir os meus cabelos brancos, né? Enfim, esse ano é 61 anos. Então eu resolvi passar por uma transição do cabelo tinto, né? Porque meu cabelo tá branco, tá bastante branco. Eu acredito que porque tem tempos que eu não vejo o meu cabelo, né? Assim, o meu cabelo real. Seu cabelo era de mentira? Não, não era de mentira, não, ele era tingido. Então eu resolvi largar as tintas, agora entrando nos 61 anos, eu resolvi cortar ele curtinho. Cortar cabelo não é pecado não, viu? Pecado é falar mal dos outros, pecado é não acreditar na vida, pecado é não aceitar Jesus como Salvador, pecado é não aceitar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? Cortar cabelo não é pecado não. Mas respeito você que acredita que o cabelo é o véu da mulher, né? Tem pessoas que acreditam, acho lindo, meu cabelo é crespo, crespíssimo. Então, eu resolvi nesse calorão deixar o meu cabelo curtíssimo, curtíssimo. Como vai você? Eu acho que eu comecei esse vídeo falando tudo assim trocado, né? Como vai você? Como vai a sua esperança? Como vai? Aonde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua esperança? Para quem você tem dado a sua força, né? A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que operando Deus, quem impedirá? Tem pessoas que estão passando pelo desemprego, tem pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, tem pessoas que estão passando por enfermidade, tem pessoas passando por uma série de coisas, né? Conversando com uma pessoa, ela estava falando a respeito da escassez pela qual a gente está passando, né? E situações que está se levantando dentro da minha cidade, né? E ela disse assim, ó, o pobre está cada vez mais pobre, o rico está ficando pobre e o milionário está ficando milionário, né? E eu ouvi ela falar, desabafar, comentar sobre certos assuntos, sobre certos episódios, né? E eu fiquei olhando e pensando, você sabia, você que tá aí, você sabia, eu fico olhando assim, eu sempre ficar a câmera disso, não, você sabia que aquele que está em Cristo não é religião. Eu não estou aqui pregando religião para você, não. Eu não estou falando para você que a religião A, B, C, D, E, F, G, H, alfabeto inteiro, tem o poder de salvar, não. Entendeu? Eu estou aqui para dizer para você que Jesus é aquele que morreu e carregou os nossos pecados sobre si. Tem o poder de nos perdoar o pecado e nos justificar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal. Então, ouvindo a pessoa falar a respeito e fazendo certo elogio à miséria e à pobreza, eu pensei, você já parou para pensar que até hoje, até aqui, o Senhor tem te sustentado? Você já parou para pensar que nos momentos difíceis da sua vida, alguma coisa aconteceu e te tirou daquele sufoco? Você já parou para pensar que você pode estar triste, mas alguma coisa no meio dessa tristeza toda te dá um ânimo para você continuar? Porque
Quem não continua já desistiu, quem desistiu já morreu, né? E eu quero dizer para você que independente do que você esteja passando, a vida é um dom de Deus, um dom precioso de Deus. Eu vou falar para você coisas que eu já passei por toda essa minha vida, afinal de contas são 30 anos, mais de 30 anos de casada, né? Antes, durante e depois da minha vida, eu já passei por muitos apertos, muito. Desemprego, meu Deus. Falta de dinheiro, meu Deus. Crianças pequenas, meu Deus. Sem trabalho, meu Deus. Mas eu cheguei até aqui, os meus filhos chegaram até aqui. Quando eu me casei, eu fui morar em casa de aluguel, eu pagava aluguel. Eu tinha pavor. Se você mora de aluguel, e esse é um estado de espírito, você gosta de se mudar, que tem pessoas, gente, que não gosta de ficar naquela mesmice, daquela casa só, gosta de estar mudando. Eu não, eu tinha pavor, né? Então, eu aqui, você dá licença, não dá? Dá licença de eu não gostar. Eu tinha pavor, porque toda a minha parentela, a maioria deles, pagavam aluguéis. E a minha mãe lutou, eu vi o esforço da minha mãe lutando pela casa própria. Quando nós mudamos para nossa casa própria, eu estava com 7 anos de idade, eu participei daquela mudança. As crianças de 7 anos, naquela época, não eram as crianças de hoje que fica atolada em jogos, no celular, na frente da televisão, vendo desenho de manhã, de tarde à noite. Não, as crianças participavam, mesmo porque televisão era na casa de rico e a gente era pobre. Então a gente participava de tudo, até das conversas, até das brigas dos pais, a gente participava. Então eu fui uma daquelas pessoas que, por ser a mais velha dos filhos, eu participei de todo o drama da minha família. Então eu sabia que os pais do meu pai moravam de aluguel. Os pais da minha mãe não moravam de aluguel. Porque lembra de eu falar que a minha avó, uma sinhazinha que casou com um negro alforriado e depois ela teve a casa própria, os irmãos eram bens, então eles tinham casa própria. E a minha mãe casou e foi com o meu pai pagar aluguel, então eu vivi sobre aquela condição de pagar aluguel, daquela saga de pagar aluguel até os 7 anos de idade, quando a minha mãe lutou. Por que eu tô falando na minha mãe? Porque o meu pai até então, ele não era participante, porque a minha mãe trabalhava, meu pai saiu do serviço, porque naquela época era uma vergonha, o homem ter uma mulher trabalhando. Imagina, 1966, 1960, né? Então, ele disse para minha mãe, e eu ouvi pequena, se você sair para trabalhar fora, eu saio do emprego. E ele cumpriu isso que ele falou, né? E a minha mãe batalhou, foi trabalhar, passou no concurso público, trabalhou para o estado de Minas Gerais e aposentou, né, como funcionária pública do estado de Minas Gerais. Ganhando assim um bom salário, onde ela pôde construir a casa, e depois a gente foi crescendo, foi fazendo melhoria na casa, né? Então, quando eu me casei, eu fui morar de aluguel, num barracão de 3 cômodos, mais o banheiro, mais uma área de serviço, né? Era assim. Mas eu entrei para aquele lugar com o coração apertado, porque eu não queria morar de aluguel. Eu queria que os meus filhos nascessem em casa própria. E eu comecei a orar e a profetizar. Do lado de baixo da minha casa, tinha uma vizinha que também pagava aluguel, porque era 3 casas do mesmo dono, no mesmo terreno, no mesmo espaço, no mesmo quintal, vamos dizer assim, tudo com área separada, né? Não era ninguém, não era favela não era casa assim, montuada não, é tudo individual, né? E quando eu tô falando favela, eu não tô querendo ofender ninguém não, é o modo de falar. Presta atenção. Eu comecei a orar a Deus. Eu e meu esposo começou a orar a Deus. Aqui, da casa da minha mãe, aqui era uma montanha
montanha, uma mata cerrada. Uma mata cerrada, fechada. E eu comecei a orar a Deus. Não tinha, se fosse para olhar para os olhos naturais, não tinha como. Não tinha maneira, não tinha jeito. Como? Aonde que a gente ia arrumar a casa? Dinheiro não tinha. Meu esposo trabalhando como autônomo não tinha condições. Aos olhos vistos, não tinha condição. Então, nós partimos para a oração, para o sobrenatural. E nós começamos a orar. Um dia, essa minha vizinha, eu estava com o Matheus bebezinho no colo, ela falou para mim assim, ô Helena, nós compramos um lote em tal lugar, assim, assim. Aqui não tinha nome ainda não. Acredito que aqui não tinha nome ainda não. Em tal lugar, assim, assim. Eu olhei para ela e falei para ela assim, nós também. E o nosso fica no Morro do Sol. E aqui tem um bairro que chama Morro do Sol. Não é esse o nome do bairro, mas ele é apelidado como Morro do Sol, porque o sol estoura aqui como se tivesse um sol para cada cabeça, né? Isso há muitos anos. E não tinha nada de lote, não tinha comprado nada, a gente não tinha nada, mas eu usei a minha fé. Eu usei aquilo que eu tinha, que era a minha fé. E eu fiz, como que eu vou dizer? Eu fiz menção da minha fé e do que está escrito na palavra de Deus, que tudo é possível àquele que crê. Eu só sei que o meu marido começou a fazer, ele mais um outro vizinho que também morava no fundo do quintal dos sogros dele, eles começaram a fazer eu não sei dizer bem como que é hoje não, uma campanha na prefeitura para receber um lote da prefeitura, que naquela época a prefeitura doava lotes. Gente, aqui onde eu moro, muitas pessoas têm a sua casa e têm o seu lote num valor X, no metro quadrado X, né? Se não me engano, é 125 metros quadrados, né? O lote. Nós começamos a orar, jejuar, clamar, buscar. Deus me deu um lote, nos deu um lote. Um lote bom. Não um lote de ficar colado casa com casa, né? Mas um lote que tinha uma metragem maior, que poderia se fazer uma casa, ainda sobrar um quintal no fundo, né? Que eu peguei o finalzinho do bairro. E eu vim morar assim que termina o Morro do Sol, desce a rua, já chega na minha casa. Do jeito que eu falei para Deus, do jeito que nós especificamos para Deus, assim aconteceu. O que eu quero dizer para você? Talvez você está aí passando por um desemprego. Talvez você está passando por... Você olha as calamidades, né? Olha tudo que está passando no noticiário, as coisas que estão acontecendo e você talvez não está tendo saída. Você não encontra saída. Você já experimentou usar o poder da palavra? Olha para você ver. No Evangelho de João diz assim, ó. E no princípio, eu vou ler junto com você. Peraí que eu vou pegar. Veja bem. Em Gênesis, no capítulo... Ah, você tá vendo a novela? Tá bom. Mas é bom você ler a Bíblia, ok? E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, guarda isso. Aí nós vamos lá pro Evangelho de João, né? Nós vamos lá pro Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim, ó. No princípio era o verbo. O que é verbo? Se você estudou, se você fez a primeira série, segunda série,
terceira série, você sabe que verbo é palavra, né? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja bem, nós lemos que em Gênesis a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, movia sobre a face das águas e disse, ele usou a palavra para criar. Você sabia que esse poder criador está dentro de você? Que você pode olhar para a circunstância pela qual você está passando e dizer, e profetizar, e chamar, e criar sobre essa circunstância? Você sabia que você pode pegar essa carteira de trabalho, que você pensa, mas não tem jeito, tá tudo parado, né? Eles me falaram que a partir de sábado tá tudo parado aqui na minha cidade. Sei não, cada dia só tem um trem parado. Pode estar tudo parado e tudo. Apresenta esse passaporte trabalhista para Deus. Olha, todas as firmas que tem na sua cidade, seja a pessoa ateu, seja a pessoa cristã, antes de pertencer a essa pessoa, foi providenciada por Deus, Deus permitiu. Então, se você apresentar diante de Deus esse seu passaporte trabalhista, que é a carteira de trabalho, e falar para Deus sobre a tua palavra, eu profetizo que desemprego não pode com a minha fé. Mas falar isso com fé, não é falar isso para Helena, não, é falar isso com fé para Deus. Deus muda a sua situação. Uma conta exorbitante no banco que cresce a cada minuto. Uma dívida que não cessa, não tem dinheiro nem para comer. Existe enfermidade. Você sabia que está aí para você usar, para mim usar a saúde do Senhor? Todos nós vamos morrer, gente. Uns morrem aos 30, uns morrem aos 40, uns morrem ao nascer, morrem com todas variações de idade. Pessoas morrem, né? Eu tenho visto como tem crescido o assassinato de mulheres, né? Como os homens têm matado mulheres. Algumas têm matado homem também. Mas como mulheres jovens têm morrido, tal feminicídio, né? Como tem morrido mulher na mão do seu companheiro, do seu esposo. Quantas mulheres jovens têm morrido covardemente, né? Então, mas eu quero dizer para você, eu não estou aqui profetizando cura para você, não estou profetizando o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, na palavra do Senhor. Eu estou dizendo para você que se você crer, você sai dessa cama de enfermidade, sim. Você sai desse fundo de poço de dívida, sim. Você sai desse desemprego, sim. As pessoas dizem que a teologia da prosperidade, eu sou totalmente contra esse negócio de... Entendeu? Colocar a tal prosperidade acima do poder de Deus, eu sou totalmente contra. Porque prosperidade não é só você ter roupa para vestir a hora que você quiser, nem calçado, nem comer o melhor dessa terra, nem isso. A prosperidade, ela é tremenda quando você pode auxiliar outra pessoa. Prosperidade que é só para você esnobar para a pessoa, é prosperidade vã e tola. Entendeu? A prosperidade, ela tem que estar atuando na sua vida quando você não tem nada. E você declara, não é determinar para Deus, não. Que tipo de tolos nós pensamos que somos, que podemos nos colocar diante do Criador e determinar para Ele? Tem um monte de doido ensinando doidivanos a desafiar o Criador. Eu tenho que me apresentar diante do Senhor, sabendo que eu sou uma criatura falha, sim. Nem merecedora das bênçãos dele eu sou. Mas compreendendo a grandeza dele, sabendo que ele fez tudo para que eu tivesse uma vida abundante nessa terra enquanto vivesse.
Porque aqueles que amam o Senhor abençoa eles enquanto eles dormem. É enquanto estamos dormindo. Quem confia no Senhor, quem coloca sua esperança no Senhor, não passa a noite coçando a cabeça, o que vai ser de mim amanhã? Quem confia no Senhor não vive rodeado de ansiedade e depressão, porque isso não provém de Deus. E se porventura você tem deixado essas coisas apoderar de você, repreende isso, porque isso não vem de Deus. Aqui está falando uma pessoa que viveu por um momento atormentada por depressão e ansiedade e um monte de outras coisas. Jesus me curou, Jesus me lavou, Jesus me salvou, sabe? Você é um instrumento de Deus para levar a salvação das pessoas da sua casa, da sua família. Porque não adianta você bater no peito, eu sou de Deus, cantar lindamente, mas não ter vida com Deus, não ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com seu esposo, você se despe todinha. Não é assim? Tô falando nada de moralidade, não. Porque nem de moralidade eu gosto. Mas você se despe todinha. É assim que Deus quer que eu e você se comporte diante dele. Nos despindo de nós mesmos. Para que ele possa operar em nossas vidas. Quando você parar de preocupar com seu filho, com a sua filha, com os seus netos, com a sua casa, e lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Quando você pegar toda essa mala que você carrega, esses anos todos, e falar assim, que ó Jesus, eu não dou conta de resolver essa bagaça não. Eu não dou conta de resolver isso não, tá difícil, tá complicado. Mas eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Ele traz renovo para a sua vida. Ele traz restauração para a sua vida. Ele traz refrigério para a sua vida. Ele traz cura para você. Sabe? Não importa se você está morando numa casinha, nessas casinhas de madeira, né, que a gente vê as pessoas. Tem muitas meninas que tem canal que moram em casinhas assim, sabe? O Senhor te tira do fundo da terra e te coloca em lugares altos. Mas depende da sua fé, não depende da minha. Quantas vezes você fala com Deus? Quanto tempo você gasta com Ele? Ele tá doido para abraçar, numa maneira humana falando, né? Deus fica doido, não. Mas ele tá doido para abraçar você, para te carregar no colo. Mas você não deixa, ué. Você não deixa. Você acha que é o mais sofredor dessa terra. Ainda culpa a Deus da situação que você tá vivendo. Quando você saber, quando você souber que você foi feita, que todos os seus órgãos interno, externo, foi desenhado por Ele. Que antes, você ainda informe no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia e tinha desenhado todos os seus caminhos. Você pararia com esse sofrimento. Sabe? Ai, quando eu paro, eu fico o dia todo sozinha. Um dia minhas meninas viu meus vídeos, eu falando que ficava o dia todo sozinha. Ela tá assim, mamãe, não pode falar uma coisa dessa. Eu tô sozinha aqui, né? Mas essa casa tá cheia de anjos do Senhor. Que acampam ao meu redor para me livrar e acampa ao seu redor. Deus é tremendo. Olha, eu fico o dia todo sozinha. Visivelmente vendo, sozinha, né? Só os sábados e domingos que não.
mas eu tô o tempo todo acompanhada pelo Espírito de Deus. Esse mesmo que tá aí, batendo na porta do teu coração. Mas quem tem a chave para abrir, querido, é você, nem eu não. Não é o seu pastor, não é o seu padre, não é o dono do centro da macumba. Quem tem a chave para abrir a porta do seu coração é você, para deixar Jesus entrar e tomar todos os espaços vazios e te encher do poder e da graça dele. Porque, sabe, ele é tão lindo. Ele fez você tão linda, tão lindo. Você é tão perfeito, tão perfeita. Ele fez você, ele fez a mim para o louvor da glória dele. Você já pensou o que é isso? Os anjos morrem de ciúme de nós. Sabe por quê? Eles queriam estar no nosso lugar. Você não sabe disso, não? Ah, pois eu hei de ensinar você e mostrar para você. O diabo, ele morre de ódio. Os anjos queriam ser nós, os anjos celestiais. Mas os demônios, o diabo, ele morre de ódio de nós. Sabe por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso ele tenta de todas as maneiras deformar o nosso caráter espiritual. Deformar a nossa maneira de ver as coisas. Por isso que você vê tudo sem rumo, sem prumo, sem eira, sem nem beira. E nós continuamos. Um beijão, Deus abençoe você.